Reposição cara, trazendo muita incerteza. Fala pessoal, eu sou a Lígia Pimentel, diretora executiva da Agrifato, e como prometi na semana passada, vamos falar um pouquinho de reposição. Então, como vocês já sabem, estamos passando aí pela fase de alta do ciclo pecuário. O principal indicador disso sempre é o bezerro, né? Sempre é a reposição. O bezerro aí que na última semana atingiu valores nominais recordes em leilões, surpreendeu demais, né, o valor do animal. Então isso mostra pra gente que ainda tem gente, em primeiro lugar, disposta a pagar esse valor, né? Em segundo lugar, que o animal está escasso, né? Como resultado do ciclo pecuário, do abate de fêmeas que a gente enfrentou entre 2016 e 2018, quase 2019 mais ou menos. Em 2020 foi ano de retenção, então nós já demos início à construção da fase de baixa do ciclo pecuário. Isso fica muito claro quando a gente analisa aí os números de abate, né? A participação menor de fêmeas mostra pra gente que o pecuarista ficou mais interessado ao longo de 2020 de manter as fêmeas nas propriedades rurais para investir na cria, para investir na produção de bezerros e aumentar a nossa capacidade produtiva, tá certo? Mas agora nós estamos no meio do caminho, né? Entre a fase de alta já consolidada de ciclo pecuário e a fase de baixa que está começando a se construir, tá? Então não se enganem, fase de baixa de ciclo pecuário sempre acontece, ciclo pecuário ele sempre aparece, mas nós estamos agora na fase de alta. Entretanto, é importante a gente observar o seguinte: a reposição está firme, nós alcançamos novos valores nominais, o preço do boi gordo está firme também, nós registramos a maior alta para a série histórica em janeiro, né, dos preços do boi gordo, por uma falta sistêmica de animais para o abate. Né? Entrou um pouquinho de compra do mercado internacional, um pouquinho de compra externa por conta da firmeza do dólar. Não tinha boi para oferecer, o preço já subiu, foram 7% de alta aí ao longo do mês. Como falei, é recorde registrado no período. Mas nós temos um problema, né? Quando nós vamos repor, o preço do bezerro subiu acima disso, o preço do boi magro subiu acima disso, os custos nutricionais da operação de confinamento subiram acima disso, os custos operacionais também, porque tem muito insumo dolarizado que a gente embute aí nessa categoria de conta, e dentro disso a gente tem uma incerteza enorme, muita gente considerando não confinar, deixar a fazenda vazia, para ver o que vai acontecer. Se der margem, compra. Se não der margem, fica com a fazenda vazia. É uma opção, né? O que fazer, então, com esse cenário? A gente não tem muita solução no momento. Quando a gente olha para os contratos futuros, eles estão precificando outubro, novembro, né, de 2021, mais ou menos nos mesmos níveis de pagamento que a gente tem hoje, né? A margem apertou, então a gente não tem muito bem como solucionar de imediato esse problema. Mas a gente pode dizer sim que esse ano ele é um pouco mais propício para a utilização de opções, né? No ano passado o boi estava muito estilingado, né? Foi uma alta muito forte, uma alta de quase 50% para o valor do animal ao longo do animal terminado ao longo do ano. Nós não podemos esperar mais uma alta de 50% ao longo de 2021. E eu vou explicar por quê. O consumidor ele está bastante combalido, né? Hoje o mercado doméstico ele sofre aí com alta taxa de desemprego, nós temos uma pressão inflacionária, tá certo? E isso acarreta uma limitação sob o ponto de vista de consumo, especialmente das classes C, D e E, que são o maior contingente populacional em termos numéricos, né? Em termos de volume de pessoas. Quando a gente pensa no mercado internacional, tem uma boa notícia, uma notícia bastante interessante. Os mercados, fora a China, os outros mercados grandes compradores aí, eles recuaram ao longo de 2020 como reflexo da crise do Covid. E eles devem retornar agora em 2021 através da recuperação econômica. E China também deve se manter firme, porque ainda não conseguiu aí recompor seu rebanho suíno. Vai crescer numa taxa menor, né? Obviamente o que a gente vai exportar vai depender agora de dois fatores, né? Volume de animais disponíveis para o abate e preço internacional. Por quê? Porque hoje o Brasil é o boi mais caro do Mercosul, tá? E encostou definitivamente nos Estados Unidos. Uma arroba de R$300 a $1 de 5,35, 5,40
representa uma arroba no mercado internacional de $56, enquanto a arroba norte-americana está em 55, para vocês terem uma ideia. Então fica difícil imprimir novas altas tão pungentes, tão representativas como a gente viu em 2020, ao longo de 2021 agora, sendo que nosso mercado consumidor ele tá com preço já alto, né? Fica difícil a gente imprimir mais 50% de alta, por exemplo, ao longo de 2021. Então isso sugere que nós temos pouca oferta, o que vai reger o mercado é a baixa disponibilidade de carne para que esses preços se mantenham firmes, né? E a gente pode usar aí opções pensando nesse potencial de alta um pouco mais comedido ao longo do ano, apesar de a gente ainda acreditar em firmeza do boi gordo, tá? Por conta especialmente da baixa oferta, combinada com a recuperação econômica, tá? No primeiro semestre a gente deve sentir mais os efeitos da ausência aí do auxílio emergencial, e no segundo semestre a gente deve sentir mais os efeitos da recuperação econômica, mas vamos acompanhar o mercado. Tá certo? Então, solução: travar o boi gordo com o uso de opções, que por sinal, estão caras por conta da alta volatilidade. Mas logo a gente volta para falar especificamente desse assunto também, tá certo? Então vamos lá, boa semana, um abraço!